Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a Reflexões de um Músico Podcast. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla e hoje com vocês um artista incrível. Ele é dançarino, formado em jazz e contemporâneo, coreógrafo e professor também nessas áreas, também é ator e comediante, junto com o pai dele, que também é outro grande artista, que aliás já participou aqui no podcast, Márcio Pial. Eles já fizeram um turnê com a peça Eu Sou Seu Pai. Aliás, peça muito boa que eu já assisti e recomendo porque é maravilhosa. E também ele já ganhou com primeiros lugares em concursos e festivais de dança, já foi aceito para participar em festivais de Portugal, da Espanha, de Estados Unidos e também gravou uma curtometragem. Um cara com apenas 18 anos, com uma carreira maravilhosa. Hoje conosco, Vitor Tomazullo. Nossa, gente, eu tô me sentindo inflado. Aumentou o cachê. Já com essa Já aumentou, agora tem já um pode cobrar iate, mais. entendeu? Gente, Já agora pode eu tô... patrocínios, corram aqui porque estão perdendo, viu? Nossa senhora, tô incrível agora do que você falou. Tô maravilhoso, né, pessoal? É isso mesmo. Bem-vindo, meu caro, viu? Muito obrigado. É uma honra, bati no microfone. É uma honra estar aqui, velho. É uma honra estar aqui ao seu lado. O que eu lembrei de uma piada que eu faço com meu pai, que é o seguinte. Que no meio do nosso espetáculo a gente fala assim. Eu falo, a gente tem que fingir que não é combinado, entendeu? Então eu falo assim, pai, é uma honra estar ao seu lado, entendeu? É uma honra estar ao lado de uma pessoa que é multiartista, que dança, que é um exemplo como marido, como pai, sabe? Então é uma honra estar ao seu lado, pai. E daí ele fala, muito obrigado, meu filho. E também é uma honra estar ao lado de uma pessoa que está ao meu lado. E é isso. E daí acaba comigo, todo mundo ri e eu fico ali, ó, na posição. Por isso que eu falei, é uma honra. Aí eu falei, lembrei dessa piada, acho que eu vou comentar. Porque ela me deixa lá embaixo, ouviu, Marcial? Ó, você, Márcio, como pai, como bom pai que você acha que você é, depende, vamos ver se você assiste este capítulo completo, viu, cara? Assisti, estarela. Cara, quanta carreira, mano, né? Você, há menos de 2 meses, você fez 18 anos. Menos de 2 E já uma carreira muito grande, cara. Não, ainda tem mais por vir, filho. Obviamente Tá que tem muito mais. ainda. Não, obviamente que tem muito mais, mas, cara, com 18 anos já transitou muita coisa, né? Pior que já, velho. Eu acho que muito disso vem da família. Que eu nasci nesse meio, assim, da arte, sabe? Eu nasci ali, o pai dançando, a mãe era bailarina, professora. Meus avós dançam, minha madrinha dança. Seus avós, eu obviamente conheço teus pais, mas seus avós também? Dançam. Olha, mano. Eles, é porque assim, meus avós, por parte de mãe, assim, da família da minha mãe, eles. Minha avó fazia aulas de ginástica, que na época era ginástica, na escola onde a minha mãe fazia aulas de balé, de jazz, etc. E daí, meus avós sempre frequentavam bailes de. Como que fala? Bailes de velho, bailes de velho. Tu tem que trabalhar, mas é baile de velho. E eles sempre dançavam dança de salão. Minha madrinha também sabe dança de salão. Dançavam de casal. Então, assim, é parte da família, sabe? Claro. Minha avó até hoje faz aula de ginástica também, dança. Até hoje, nossa. Com 84 anos nas costas tá dançando. Meu avô, Que 90. exemplo, hein? Pois é, a família inteira. Então não tinha como ser diferente. Então, toda essa vivência que eu tenho, que espero, por favor, que eu tenha muito mais ainda, vem muito da família também. Claro. Ter essa paixão, sabe, pela arte. Você sabe que ia justamente te perguntar como é que era essa, porque é muito curioso, porque eu já conheço teu pai, sou muito fã do teu pai e de você, como eu te falei. Eu também sou, viu, pai? Dá um pix, não faz um pix. É muito maravilhoso isso. Eu não vi ainda a sua mãe dançando, mas eu vi a sua irmã e também outra talentaça assim incrível, além de que ela é super carismática também. Então, eu falei é diferente. Eu falo que ela é minha versão melhorada, assim. Olha só. Que é que eu sou a versão melhorada do meu pai, que meu pai é um pouquinho Cruz, já assistiu Cruz? Das cavernas.
das cavernas. E daí eu vi um pouquinho mais legal, só que ainda ruim, aí lá veio pra falar que é Nossa, bom, ele é entendeu? maravilhoso também, né? Outro futuraço espera. E eu, quando eu vi no show que participei, né, Uhum, o ano passado, junto, eu vi todos vocês e falei, gente, que família maravilhosa, que família tão incrível. Claro que cada um tem os pormenores, os detalhes dentro aham, de casa, mas que família incrível, cara. E no meu caso, eu sou o único artista da minha família. sim. Então, eu sempre fico curioso de como como influi, tanto para bem como deve ter suas Uhum, coisas também, talvez não tão boas disso, não sei. E, aliás, também como é que influi, né? Como é que é a dinâmica, como que foi os inícios nisso todo e a dinâmica do dia a dia, porque, por exemplo, você com teu pai, além de vocês serem pai e filho, vocês uhum, também são companheiros de trabalho, exato. são companheiros de trampo, que Uhum, tem, cada um tem que ter a responsabilidade com o outro. sim, com Como é que é certeza. toda essa dinâmica aí? Cara, a gente fala, meu pai fala assim que é muito natural, porque as nossas conversas assim de casa são sobre a arte, então a gente discute as coisas que acontecem, as coisas que podem acontecer. E é muito gostoso isso também, porque eu vejo algumas pessoas que querem seguir o ramo da arte, às vezes a família é um pouquinho mais rígida assim e fala, acho que não, acho que você tem que seguir esse caminho. E Claro, aí eu vejo essas dores dessas pessoas que querem crescer, mas que tem alguma coisa que impede. E eu sou muito grato porque na minha casa, assim, os meus pais, eles falam, vai, só te empurram. vai. Mas é muito bom que você seja ciente disso, de que Uhum, você é um privilegiado, né? sim, e Nesse com sentido. certeza, porque esse amor que a gente tem, assim, eu acho que ele vai construindo cada vez mais. Quando a gente vai experimentando coisas novas, quando a gente vai descobrindo outras novas maneiras de fazer arte. Então, a gente sempre vai conversando muito em casa. E às vezes no companheiro de trabalho, às vezes a gente tem ideias diferentes. Claro, Mas eu sempre vou escutar meu pai, porque o cara sabe das coisas, entendeu? claro, Eu sei que no final ele vai ter razão, mas às vezes eu quero fazer minha birra, entendeu? Ele, claro. pai, eu quero fazer desse jeito. Aí eu faço desse jeito e não dá certo, fica uma merda. Aí eu tenho que fazer do jeito do meu pai. Falo, pai, você tinha razão, entendeu? Mas é interessante porque você não fala sim porque é teu pai, senão que você admira ele quanto artista, porque é Quanto um puta artista. artista. E E, ele não acredita, mas é um dos meus podcasts favoritos, o dele. jura, fala Ó, pra. Piau, Tá ouvindo mais? acredita, viu, cara? Porque a aula que ele dá, eu gosto muito de Uhum. montar peças, montar Sim. shows, né? A aula que ele dá no papo dele Aham. é muito boa. Eu Não, meu recomendo a pai todo mundo que sabe gosta umas de coisas. fazer Uhum. evento, que escute o cara, como ele pensa um show. Mas é interessante que você, desde esse lugar, ele ganha, tá? A Uhum. escuta sua, não de, ai, meu pai, enchendo meu É, pai. às vezes é Não. assim, né? Mas é muito gostoso essa troca que a gente tem e eu admiro muito ele. Eu fico muito triste, assim, que na época mais antiga, porque meu pai e minha mãe são um pouco mais da era do gelo, assim, das antigas, que não tinha filmagem, cara. Porque a gente escuta as outras pessoas falando, nossa, sua mãe era uma bailarina do caramba, o seu pai dava mortal, Nossa. girava de cabeça e tal, mas a gente não tem registro. Ai, que dor, Então a cara. Eu gente queria ver fica, isso então a gente também, fica mano. com aquela sede de querer saber quem meus pais foram. Porque a gente só tem foto, tem história para contar, ainda mais meus avós também, porque minha avó fazia as aulas dela, meu avô dava aula de desenho. Então sempre era nesse que minha avó tocava acordeão. Nossa, Eu fico falando assim, será que eu compro um para dar na mão dela? Pra ver se claro. ela. Eu falei, vó, se eu comprar um dia um acordeão pra senhora, será que você vai saber essa cara? Ela falou, com certeza alguma coisa eu vou lembrar sim. E é Olha. muito gostoso que a gente fica contando as histórias de como que era, e eu gosto demais dessa. Porque daí, de contar histórias, que a gente vai criando as piadas, vamos dizer assim, Uhum. sabe? As histórias engraçadas vêm do cotidiano de família, porque Claro. as pessoas vão se identificar. Como fala uma fórmula de humor, tragédia mais tempo igual humor, né? Uma Sim. coisa assim. É, É sempre assim, quando a gente tá numa situação de dor, hum, no momento é dolorido, mas quando a gente consegue se distanciar, a gente consegue colocar humor naquilo, entendeu? total. Então, pra mim, não só pra mim, mas pra muita gente assim que estuda comédia, a comédia é você contar o drama, basicamente. Claro. E os dois
vão existir ali, sabe? Se o drama acontece, quando eu me distancio desse drama, eu posso contar de uma maneira que fique engraçado. Claro. Então, é muito, muito gostoso isso também. Em casa, assim, a gente vai criando, é muito, muito da hora. Que lindo, cara. E que lindo que esse negócio de ser artista tem muitas dores. Uhum, Mas tem um lado tão da hora de. Às vezes eu me sinto como uma espécie de poder, às vezes, falar, uhum. cara, eu posso disso aqui criar algo, Sim, disso que está acontecendo. E o fato de a gente ser artista nos dá esse poder, né? De sim. construir arte com aquilo que está acontecendo, Né? Porque né? a minha cabeça sempre vai estar pensando, Sempre tá ali, né? eu sempre vou estar, mano, tem um bloco de notas imenso, assim, ó, Claro. de ideia. E a ideia de tudo, a ideia de coreografia que eu quero montar, a ideia de texto que eu posso criar, uma ideia de um vídeo, uma ideia de um espetáculo. Mano, eu tenho três espetáculos prontos Na de cabeça. tudo. Aí falta dinheiro, né, gente? Claro. Mas assim, é demais, assim, sabe? Porque você vai. É tipo prática, é que nem jogar bola. Você vai observando o lugar, o espaço, e você vai começando a criar, assim. E conforme eu comecei a escrever, que meu pai falou, mano, escreve esses bagulho. Que eu ficava só brisando na minha cabeça. Claro. E eu não escrevia nada. Aí o pai falou, mano, vai escrevendo. E daí ele Claro. flui, e é rápido, assim, sabe? Então Olha. é muito gostoso criar. Eu gosto demais. E aí também isso marca uma diferença, né? Porque gente com ideias boas tem muito, Uhum. né? Mas depois de conseguir sair do mundo das ideias para o mundo tangível, Sim, aí é já você difícil. peneira uma boa quantia, né? Sim. Então essas salves, não, bota numa, Aham. escreve, deixa na formalidade, vê depois como consegue Sim. se gerar. Eu gosto de deixar guardado porque caso aconteça uma coisa, eu tenho cartas na manga que dá pra usar, Uhum, entendeu? uhum, Tipo, eu tenho. O que mais tem é a história da minha mãe e a história da minha avó, velho. As aham. duas peças que faz. Da história pra contar são as duas. Sem guarda-glória, as duas são, eu juro por Deus. Se passasse um filme, seria o melhor filme de comédia de todos que eu Sério, adoraria. cara. E tem Juro. que fazer alguma. O ideal seria que não seja acaso aconteça alguma coisa, não. Um dia eu faço isso acontecer, Aham. né? Porque seria muito bom que se Sim. materialize isso mesmo Aham. e que a sua mãe e a sua avó consigam ver, né? Seria Exatamente. incrível, cara. Que Eu, nem agora, que é. faz pouco assisti o vídeo, o filme de Ney Matogrosso. Que Aham. bom que o cara conseguiu assistir o próprio filme dele, Né? né? Já pensou uma coisa assim? Uhum. Quem sabe, né? Nossa, é Sonhar, meu sonho. sonhar grande, sonhar pequeno custa o mesmo, né? Aham. Pois é verdade. Hum, Mano, a minha avó, ela tem muita história boa, velho. Eu vou Nossa, contar uma aqui, que foi a mais recente e a mais tá. engraçada que eu acho que é essa. Meu aniversário foi dia 19 de junho, caiu numa quinta-feira. E na quarta, um dia antes, eu falei, vó, que dia que é amanhã? É no jantar, que dia que é amanhã? Ela falou, é quinta. Não é quinta. Eu falei, vó, é um pouquinho mais especial. Ela, filha, Corpus Christi, amor. Que caiu dia 19 de junho, caiu Corpus Christi. Aí eu falei, então tá, porque não tem nem como eu falar que meu aniversário é mais importante que Corpus Christi. Como que eu vou falar que é mais importante? Eu falei, então é um pouquinho mais importante, vai lá. Não sei, filho, não sei. Eu falei, vó, é meu aniversário. E depois ela passou o resto do dia me pedindo desculpa. Aí eu falei, mano, eu vou anotar isso aqui, velho. Vou Claro. anotar. E daí, no meu aniversário mesmo, que eu fiz a festinha. A festinha é ótima, né, gente? Eu fiz a festa 2 dias depois, eu contei essa história. E o pessoal rachou o bico da história. Uhum. E daí gravaram e eu postei no Instagram. Mano, bombou no Instagram, tá com 600 Olha, mil visualizações. nossa, cara, eu não vi Quase esse 100 vídeo, mil. cara. Juro, assiste depois, é Vou engraçado. procurar. Assiste você aí também, que tá É isso, assistindo. assiste aí. O Instagram do cara aqui vai estar, do Victor vai estar Aqui na na descrição. descrição, deixa o like, se Mas inscreve no agora não. canal. Espera terminar o podcast e depois você vai lá. Mano, mas muito engraçado a minha E aí avó, você velho. percebe que isso funciona. Funciona. Que tem aí, porque aí, Você testa, né? Aí eu falo, acho que eu vou fazer essa coisa mais claro, tarde. que da hora, cara. Aí tem data pra caramba, né? Tem informação, aí tem Tem. material pra Tem caramba pra material pra criar. caramba. Nossa E senhora. eu penso que dentro das criações artísticas, porque você é um leque de arte, realmente. Eu admiro muito o teu trabalho. Muito E eu obrigado. quero também te perguntar como você foi desenvolvendo cada uma delas também, né? E com tão pouca idade. Mas eu penso que uma das artes mais cruéis é o humor. É muito fácil envelhecer ruim, é muito fácil que a galera se enteje, é muito fácil que o que hoje dá graça, amanhã perde a graça, é muito fácil se repetir, etc, etc, né? Uhum. Sei lá, se eu toco violão,
Posso estar a vida inteira, claro, eu Sim. quero estar sempre procurando coisas novas, mas Uhum. posso estar tocando mais ou menos, ok. Agora, você não pode fazer mais ou menos as mesmas piadas, o mesmo tipo de humor o tempo inteiro. E Pois aí? é. É Nossa, o humor é dureza, né? muito O estudo. público, caraca, hein? É, o humor é muito, muito, muito estudo. Porque se você erra o tempo da piada, acaba com a graça. É um Claro, segundo que você perde, a piada é diferente, assim. Eu tenho claro. muito que aprender. Na verdade, eu fui desenvolvendo essa paixão desse humor, assim, assistindo televisão. Hum. Que eu fui O que vendo, você tipo, assistia? Chaves. Os clássicos. Chaves, assistia muito Chaplin, que Uhum, eles são mais de corpo. Mas claro. aí, como, quando veio a pandemia e a gente ficou mais em casa, eu comecei a assistir alguns filmes nacionais. Eu falei, bom, vamos dar uma olhada. Eu sempre fui apaixonada pelo Paulo Gustavo. Ah, sim. Sempre, desde o Vai Que Cola, lá de Você sabe que dá 2014. para perceber te Eu vendo no sempre, palco eu sempre fui muito, que há muito um pouco fã. de Paulo aí, sabe? Porque o humor dele, ele é bem característico dele, sabe? Ele usa o corpo, que eu gosto demais de usar o corpo, junto com esse ansioso que fala, assim, sabe? E daí eu comecei a assistir muito, 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 e aí você vai pegando o jeito, sabe? Aham. E isso é bom, mas eu também não posso copiar o cara. Claro, é fácil Então, virar um imitador dele, né? exato, então não tem como. E é tentador, porque ele, assim, não sei Ele é quantos um humoristas fenômeno. no mundo, inclusive, poderia falar, eh, caem tão bem quanto ele. Uhum. Tipo, se você acha alguém que não gosta de Paulo Gustavo, suspeita dessa pessoa. E É, depois é perigoso. que esse cara, mano, o Paulo, Brincando, ele mas era ele uma tem luz, sabe? uma. Ele era incrível, né? Era incrível. Não, de tudo que ele fazia, tanto dos espetáculos quanto dos filmes, assim. Eu sou fã dos espetáculos que ele fazia ao Uhum. vivo mesmo. Que ele é muito engraçado. Até o stand-up dele, o hiperativo que ele fazia, mano, se eu tivesse mais idade, eu queria assistir. Porque na época que eu assistia, eu não sabia muito o que era o stand-up. Uhum. Meu pai fazia, mas eu não sabia muito. Uhum. Eu sempre fui mais mergulhado na dança. A dança Uhum. sempre foi, tipo, tá na veia. Então eu nunca, claro que a gente estuda, mas sempre foi natural. O Uhum. humor ele foi mais com o tempo, assim, sabe? Tá. Tanto o humor quanto o próprio teatro, a atuação, foi mais com o tempo de entender o que era aquilo. E daí eu fui vendo, mano, isso aqui é interessante também. Que daí dá pra mesclar também o teatro musical, que mistura tudo, entendeu? Que eu estudei esse ano um pouco de teatro musical. Que daí você canta. Eu tô muito cantor já, gente, tá? Inclusive. Sério? Nossa, Não, cara. tá ruim ainda, mas Ah, tá, tá. ó. Sério, cara, eu vou te chamar pra cantar, não faça isso. Faz o melisma aí. Não sei nem o que é isso. Mas são experiências, né? Mas é Claro. isso. Essa paixão pela arte foi vindo, sabe? E qual veio primeiro? Porque você faz dança, faz atuação, faz Eu humor. nasci dançando praticamente. Tá. A minha paixão pela dança começou depois do falecimento do Michael, eu acho. Meu pai conta, né? Uhum. Porque quando o Michael faleceu em 2009, eu nasci em 2007. Quando o Michael faleceu em 2009, ele fala que até o Google parou de funcionar. E ele colocou a matéria dele para passar na televisão. E eu fiquei, mano, Michael Jackson, o que é isso? Com 2 anos de idade. E para preservar a memória de quem o Michael foi, o meu pai começou a colocar um DVD, que ele tinha muito. Meu pai é um dos maiores fãs do Michael, não Sim. mais que eu, mas meu pai é um dos maiores fãs. E ele começou a colocar os espetáculos do Michael, os shows do Michael. Que eu fiquei, mano, eu quero fazer isso. E eu comecei a imitar os passos dele. Tem uns vídeos incríveis. Deu Little, assim, ó, pequenininho, Hum. imitando meu pai, girando assim, ó, que nem um peão. Então, essa paixão veio daí. Tá. E minha mãe sempre dava aula de dança, de balé de jazz. Porque ela abriu uma escola com a amiga dela, que é onde eu Uhum. dou aula hoje. E às vezes ela me levava para ir lá. E eu sempre fiquei nesse meio, assistindo a minha mãe dar aula, assistindo os espetáculos de dança que minha mãe coreografava. Então, sabe, não tinha nem como ser diferente essa Claro. paixão assim. Tanto é que depois, em 2018, quando eu tinha uns 10 anos, que eu tinha um pouco mais de consciência, eu falei, mãe, eu acho que eu quero começar a fazer jazz, que eu comecei no Hum. jazz, a fazer jazz. Mas será já de antes meio que começou a te dar aula também ou foi meio. Antes eu Tá. sempre imitava Michael Jackson, mas na associação lá em César, que chama JPS, que é uma escola de artes, eu comecei a fazer aula do meu pai de danças urbanas, que ele dava Ah, lá, tá, de tá. street. E daí meu pai dava aula e eu
fiz acho que desde os meus 6 anos, 7 anos, Começou então sendo aluno do até teu pai, então. aluno do meu pai. Tá. Sempre comecei aluno do meu pai. E daí depois eu fui descobrir esse universo do que é o jazz, do que é o contemporâneo, Uhum, do que é o balé clássico. E daí eu fui desenvolvendo mais, entendeu? Ainda uhum, tem muito mais para desenvolver. claro. Que o artista ele sempre tem que buscar evoluir, senão ele Sim. não é artista. Um artista Uhum. não pode ficar na zona de conforto nunca. Apesar de que eu adoro às vezes ficar na minha zona de conforto, mas se eu ficar, tamo na merda. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, mano, é isso que eu quero, velho. Tá. E aí começou o jazz e o contemporâneo juntos, né? Eu comecei com jazz primeiro, mas aí depois eu vi o contemporâneo também, que Valdir dava. Aí eu falei, mano, eu quero começar a fazer. Só que daí eu queria fazer na turma mais avançada. E a tia Paula, que é a diretora, falou, não, você vai começar no Na iniciante. base, seu arrogante. Pois é, aí eu comecei lá a fazer as aulas iniciante, e daí foi rapidinho, me formei. E você, por exemplo, tinha essa disciplina, tem ainda, eu gosto muito de saber como que é o trabalho do dia a dia, né? Como você divide o teu trampo. Aham. Nessa etapa, você tinha suas horas de prática em frente ao espelho no teu quarto, fazia essa questão disciplinar, era só lá acredito que não, né? Porque não tem o nível. Não, Você então. passava o dia inteiro que nem um Eu louco. sou um louco, assim. Aham, Então eu sempre vou estar. Se eu não tô dançando fisicamente, eu tô aqui, ó. tá. Tá na cabeça. Eu sempre fui pegando o costume de usar fone de ouvido, Uhum. escutar músicas e ficar no quintal da minha casa, que é gigante lá o espaço, e ficar dançando lá. Ah, que da hora, cara. Então, e eu sempre assistindo os vídeos das pessoas assim que me inspiravam. E daí eu ficava testando as coisas diferentes e compartilhando com as pessoas que faziam as aulas comigo. É, tanto na dança quanto no teatro também, testando caras e bocas, assim, na frente do Hum. espelho, isso é muito real. Mas, quando antes de eu me formar na escola, eu fazia de manhã a aula de escola mesmo, todos os dias, segunda a sexta, na escola normal. E daí, à tarde, era voltado mais para arte. Então, eu fazia as aulas de dança e depois eu comecei a fazer teatro. Tá. Então, e daí depois que eu me formei na escola, aí eu falei, nossa, agora eu vou respirar arte, né? Então, esse ano eu comecei, que eu me formei no passado, né? E daí, esse ano eu comecei a fazer curso de teatro musical, que era só de 6 meses, e agora eu vou fazer uma graduação de teatro lá em São Paulo, no Célia Helena, e daí minha vida inteira vai ser arte. A faculdade de teatro, dando aula de jazz para as meninas, e fazendo aula de contemporâneo também, e vamos ver no final, né? Que da hora. E o teatro meio que começa atrelado junto com o jazz e o contemporâneo ou chega depois? Não, então, é porque eu comecei no teatro. Não lembro quando, mas eu já dançava Tá. já dançava jazz contemporâneo mais especificamente. Só que daí eu comecei a fazer os dois e porque assim, um artista que só faz uma coisa, às vezes ele fica meio, sabe, deixa de coadjuvante, por exemplo. Aham. Principalmente o bailarino, que o bailarino ele é muito desvalorizado. Sim. E então então a gente tem que procurar outras coisas pra fazer. E meu pai fala, mano, se você ficar só dançando, é paia, entendeu? Uhum. Que a gente não valoriza muito. E daí eu comecei no teatro falando, mano, vamos ver o que dá, entendeu? Uhum. Então, um artista que ele é comediante, que ele atua, que ele também dança, Claro, então ele já tem é outra mais coisa. pontos, entendeu? Sim, com Então a gente tem certeza. que desenvolver mais isso. E tem gente que nasce com o dom de Uhum. tocar violão, de tocar instrumento, de cantar. Eu, infelizmente, Deus não me deu esse negócio, porque assim, ó, eu falo que antes da gente descer pra terra, a gente tá lá no céu, a gente passa nas nossas filas, né? E daí Deus, quando ele vê que eu não fui muito, não me fizeram muito bonito, ele indeniza. Então eu vi um pouco dançarino. Entendeu? Então ele falou, você é feio, mas eu vou te dar um negócio do dançarino. E daí eu fiquei um pouco engraçado. Se eu Aham. pegasse um pouquinho ali do cantor, porra, tava na Broadway, entendeu? Claro, claro. A minha Mas irmã que canta, agora eu, filho. você sabe que eu acho que hoje em dia não dá. Talvez antes, sempre fico na dúvida se que esse agora, hoje em dia, mas antes talvez, se eu me engano nosso, se uma ilusão ou é Uhum. mesmo assim, mas dá a impressão que, sei lá,
se antes você era um super dançarino de balé ou um super pianista clássico, dava para você conquistar a sua carreira. Sim, Hoje em dia, sinto que temos que fazer muita coisa, sabe? isso é verdade. Eu não poderia só tocar violão. Inclusive, estou querendo ir para outros lugares também. Eu estou querendo cantar também, entre Uhum. outras coisas. Mas o conteúdo que eu faço e mais que adoro fazer. Hoje em dia, acho que ninguém consegue conquistar muita coisa só focando numa coisa só. E além também está como é a nossa personalidade, né? Porque eu Uhum. prefiro muito mais fazer um monte de coisa que ser muito foda numa coisa só. Sim. Menteja. Eu acho que você também pode ser. Acho que você é um pouco assim também, né? Uhum. Imagina. É, velho, porque principalmente falando de uma parte mais realista, assim, o dançarino, o corpo vai cansando com a idade. Claro. Eu ia até te Então a gente perguntar vai, isso. tipo, a gente vai aonde a gente sabe, entendeu? Então eu tenho Claro. muitas vontades ainda, tipo, tanto de dançar, de ter experiências numa companhia de dança, por exemplo, mas também ter experiência em fazer uma comédia na TV, um espetáculo de comédia. Eu também tenho vontade de fazer um espetáculo meu, protagonizar. E um sonho longe que eu tenho muito grande, assim, é chegar no Circo du Soleil. Ah, olha, vamos registrar esse momento aqui para quando Quando eu você chegar chegar lá, vamos passar esse vídeo aqui. Eu tenho na 100 anos. televisão. Pode falar isso mais devagar, assim fica com mais drama? Quando eu passar. Mas isso é muito ruim. Ai, velho, mas eu tenho esse sonho Olha só que da hora. de Que da hora. sair do Brasil, sabe? De Uhum. vivenciar. Porque eu tenho, gente, o tanto que a arte, que a gente tem que aprender com a arte, acho que uma pessoa só é impossível ela conhecer muitas coisas assim. A gente Não, tem não, muito que não dá a aprender. vida e a gente tem que aceitar que não vai dar a vida para a gente aprender tudo que a gente Nossa, eu quer. tenho muita vontade de conhecer muitas coisas novas, assim. Claro. E é isso, velho. Um show business eu tenho muita vontade de fazer. Esse é o sonho maior que eu tenho. Que da hora, cara, que da hora. Mas eu ia te perguntar justamente isso, né? Sempre fico com essa curiosidade, mas claro que teu caso é um pouco particular porque você faz muita coisa. Mas acho que o teu principal mesmo é a dança, né? É. Então, aí, e como é que, como te, você já falou um pouco agora, já você paneia um pouco, né? Mapeia um pouco o futuro, sem a gente ficar fazendo Uhum. futurismo de uma forma louca, né? Não temos que deixar de estar agora, Sim. mas a gente olha um pouco para lá, né? Você faz de otário e dá uma Aham. olhada. E como te bate saber que a sua principal arte, você sabe que tem uma durabilidade menor, porque Sim. o corpo começa a se limitar. Pois Como é. bate isso em você? Cara, então. Não bate. Porque. Oh, não bateu. Porque eu ainda não vejo um futuro certo, assim, do que eu vou ser, sabe? Eu vou Uhum, seguir no que vai vindo de uhum, oportunidade. Então. E também, sei lá, eu não sei consigo explicar, porque são tantas coisas que eu quero fazer, que se eu uhum. conseguir fazer algumas delas, eu vou ficar muito feliz. Claro, Mas eu não claro. consigo, tipo, mano, eu vou ser isso aqui. Tá. Até porque, se eu ser isso aqui, eu não consigo ser aquilo nem aquilo, entendeu? Aham. Então eu quero explorar várias coisas, entendeu? Ser um artista mesmo, que dança, que também atua, que é Claro. comediante, que faz humor. Então, eu acho que esse futuro ele vai se construindo conforme o tempo vai passando. Eu já mudei muito de ideia. Claro. Eu ia fazer uma coisa, desistir. Aí eu quero fazer aquilo, mas daí, quando eu faço aquilo, eu vejo que não era aquilo. Aí eu quero outra coisa. Então eu vou construindo assim, sabe? Uhum. Então eu não. E também para não recusar nenhuma oportunidade que vier. Tipo, se eu tô pensando que eu vou ser X coisa no futuro e vier uma oportunidade legal. Ah, mas se eu fizer isso aqui, eu não vou ser X. Então eu vou deixando que o destino vai construir, né, minha gente? O destino vai. E Jesus vai estar aqui conosco, porque ele vai voltar aqui pra Terra. E é isso. Mas eu acho bom essa. E se eu não achasse bom, que importa, né? Que importa a minha opinião? Mas eu acho muito interessante essa postura que você tenha já agora com apenas 18 anos. Uhum. Não sei por que na minha cabeça você tem 21, mas enfim. Eu não, 21, não sei por Jesus, tô quê. acabado assim. Não, porque você já fez muita coisa. Então, como que Não, na minha vivi cabeça eu mais. fico, o cara no mínimo tem 21, né? Mas com 18 anos já ter esse pensamento, acho muito saudável. Porque a mais passa. Eu agora estou com 31 anos.
poderia ser teu pai. Mas com 31, cada vez penso mais que a gente, a menos queira se definir, melhor. Uhum. E, inclusive, há uns podcasts atrás com o Manuel, desculpa amigo, com Manuel Mesquita Júnior, né? Uhum. A gente conversou e justamente ele falava de como a sociedade e o artista tende a ser até monogâmico na arte também. Eu sou ator, eu sou violonista. Pois é. E no meu caso, tem galera que fica, nossa, mano, tem um mundo... Claro, não quero ser arrogante, cada um faz o que quer, mas Sim. tem artista que é violonista, só clássico, de música antiga. Aí, bem, Sabe, como, e falo, nossa, o mundo tem tanto... Eu conheci Uhum. uma amiga, artista, que só tocava um compositor. E eu fico, uau, né? coragem. Que doido, né? Que não queira sei lá, expor outras coisas. Oh, estava esquecendo até isso aqui, ó. Agora sim, começamos de novo. Vamos voltar tudo já. Tudo de novo. Começa de novo a introdução. Mentira. Tem rapidinho, né? Putz. Mas enfim, eu acho interessante isso que você fala. Eu vou indo e vou me encontrando, vou aceitando as Eu acho que é o oportunidades. melhor caminho, porque... até para não me desesperar, entendeu? Claro. Porque às vezes E você não fala, forçar as coisas. exatamente, A gente você acha que tem controle. não tem de nada. De Só nada, Deus. cara. Não tô brincando, gente, não sou assim não. Mas é porque às vezes a gente visualiza uma coisa e aquilo não começa a dar certo, começa a bater aquela crise, tipo, o que eu vou fazer Claro. agora da minha vida? Então, filha, ainda mais pra artista, eu não sei, eu sou artista, gente. Claro. Mas artista também é um pouco um modo de viver, né? É, Um modo um de estilo ser, de um modo vida, de viver. com certeza. E não te define. Uhum. Nem a arte te define e nem que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi recém o ano passado, sabe? De verdade, sabe? Que não me defina o violão, a música, senão que a gente é um leque de coisas, né? E Sim. você também é um leque de muitas coisas. Porque eu não quero artes. ser só um dançarino, eu não quero ser só Claro. um comediante, eu quero ser um artista. Claro. E o artista, ele vai ter essas suas facetas, entendeu? E nem a arte te define, sabe? Pois é. Mesmo que abarque tanto a nossa vida, a gente respira arte, né? Mas mesmo isso, você também é outras coisas além da arte. E quando a gente entende isso, eu acho que fica mais saudável, porque fica menos aquele risco de que caia toda a estanteria, né? Tipo, Pois a minha arte está ruim, então eu sou um Então, lixo. pois é. Eu não valho como pessoa, vou me jogar dessa ponte. Não, porque a gente é muito mais do que isso. Então, Pois é. eu acho que é menos perigoso ter E eu já essa... sou uma pessoa muito ansiosa. Nossa, eu Sério? sou ansiosíssimo, Olha. não parece, mas eu sou. E às vezes isso atrapalha muito. Então é Como terapia, você vive gente. isso no palco, por exemplo? No palco, mano, não Você parece, mas eu lida fico com isso no muito palco? nervoso antes de entrar no palco. Eu sempre fico muito nervoso. Mas, não sei, velho. Parece que quando eu entro no palco eu sou outra pessoa. Tipo, quando eu tô dançando. Principalmente quando eu tô dançando. Eu entro num personagem que não existe Vitor ali. Não é o Vitor, é um personagem. Porque às vezes a gente leva tão a sério aquilo. E às vezes o nervoso ajuda, né? Porque se não existe nervoso, aquela adrenalina ali, sabe? A sensação depois de sair do palco e fazer o seu dever é maravilhosa. Só que a sensação antes, ela parece que dura uma eternidade, entendeu? Do nervosismo, do que será que eu vou acertar? Será que eu vou cair? Não vou cair. Mas a nossa mente, ela vai ser sempre a nossa maior inimiga. E daí parece que esse nervosismo me ajuda a engatar numa coisa assim que é... Vou dançar, velho. Eu vou dançar. Eu vou entrar no palco, eu vou arregaçar. Claro. Entendeu? E daí, quando eu saio do Então, palco... no palco, durante a sua Na dança, porque eu performance... acho que quando eu tô no palco com meu pai, eu sou o Vitor ali. e aí você tá Eu estou com o meu ansiedade pai, aí? eu não tô com o marsupial, entendeu? Tá. Porque meu pai, às vezes, em casa, ele é muito introspectivo, não parece, mas ele é. Porque ele é assim, pensa... É isso. Só que daí quando ele entra no palco, ele entra no marsupial, quando ele bebe uma cerveja. Com os amigos que ele fica engraçado. Contando Os podres.
Mas é muito bom, que daí eu consigo tirar sarro dele, a gente ri junto. Então eu sou o filho do Marsupial ali. Tá. É um filho e o pai mesmo. Aham. Exatamente, eu sou o seu pai e eu sou o seu filho, Marsupial. Mas aí na dança, assim, principalmente quando eu tô dançando solo, aí eu sou um personagem mesmo. Mas então nessa personagem na dança não está lidando você com a sua ansiedade durante a performance. Não. Cara, Ela some. ela some. Que doideira, cara. Que está antes Ela some. Eu e acho que a some no palco e adrenalina é depois também não tanta, a está. adrenalina é tanta que eu nem lembro. Olha. E durante a sua performance com teu pai, ela está ali? A ansiedade, o nervosismo e tudo mais? Às vezes sim. Tá. Porque é o que eu falei, o humor é tempo e O técnica. timing o tempo inteiro, É. né? E às vezes meu pai esquece as coisas. Eu tenho que dar cola pra Já ele. Eu chegou falo, nessa idade? Mentira, Marlon. falo, Marcial, não é isso que você falou. Nossa, teve um dia que a gente esqueceu. E eu esqueci também. E foi um dia tenebroso. Assim, a plateia não pegou, eu acho. Espero. Peguei tudo bem, gente. É, a plateia não pegou, Como eu é que acho. foi Graças a essa Deus. vez? Nossa, foi assim. A gente foi. Não era nem espetáculo pra teatro. Era, Claro, pra... era no aniversário que a gente foi. Tá. Foi de janeiro do ano passado, na praia. Era o aniversário do amigo nosso, o Lucas, que é malabarismo. É malabarista, que é malabarista. E daí a família dele tava lá. Tinha, sei lá, mano, acho que umas 30 pessoas. 30 pessoas. Era na casa dele. E daí ele chamou a gente pra fazer nosso espetáculo lá. Só que aí a gente foi fazer esse espetáculo e a gente não tinha ensaiado. Não. E fazia tipo uns 2 meses que a gente não fazia porque a gente tinha, tipo, férias. Tá. E fazia uns 2 meses. Não, acho que mais. Fazia mais. Acho que fazia uns 4 meses que a gente não tinha. Não tava fazendo. E daí. Mano, foi desesperador, porque no meio do negócio, o meu pai tinha que dar uma deixa pra mim, pra eu poder continuar meu texto. Tá. Só que ele não deu a deixa pra mim e a gente esqueceu, e a gente ficou, tipo, improvisando mesmo. E daí, tanto é que minha mãe que fica no som, né? Minha mãe que fica soltando as músicas. Meu pai foi lá pra minha mãe e daí ele foi cochichar assim, ó. A gente tava no meio da piada, sei lá. E daí tava funcionando esse cochicho. Eu nem lembro o que a gente tava falando. Mas aí eu percebi, tipo, ele esqueceu. E eu também esqueci. Eu nem lembro o que veio depois. Mas aí depois eu nem lembro também como que aconteceu e a gente continuou. Mas continuou desde outro momento da peça? Eu, Cortaram e colaram em outro lugar ou quê? eu acho que foi quase isso. Acho Quase que a isso. gente só esqueceu, tipo, uma fala, sei lá, Tá. que a gente esqueceu. Mas depois a gente continuou. A gente não perdeu muita coisa, não, porque depois a gente lembrou que a gente esqueceu. Vocês têm a fala escrita? Não. Não? Não, a gente não tem fala escrita, a gente tem as cenas. Então, tipo, meu pai, a gente sempre anota assim, roteiro, aí a gente coloca entrada, 2, cumprimentos, que é o que é cumprimento. A gente vai lá, desce, fala com a plateia, não sei o que, a gente faz umas piadas, umas sketches. Aí depois tem as sketches mesmo que a gente faz, tipo, o Bang Bang, a sketch do Bang Bang. Aí depois tem a sketch da luta, depois tem a sketch do Michael Jackson, depois tem o agradecimento no final. Então, a gente não tem fala escrita, é mais Não. de cabeça. E então, no roteiro, no roteiro literário, vocês mais ou menos têm como a ideia da mensagem, mas pode ser dita de formas diferentes? Ou mais ou menos que vocês decoraram já um texto? Não, a gente só tem a ideia, Tá, claro que o texto ele tem que ter, por exemplo, uma deixa. E conforme a gente vai fazendo mais vezes, a gente acaba que vai falando quase a mesma coisa sempre, claro. porque se torna cotidiano e um hábito. Só que daí cabe aqueles improvisos. Uhum, Às vezes quando a plateia tá mais. Ai, dá pra brincar mais com a plateia. Mas a claro, gente não foge do que a gente tá falando. claro. Então a gente não segue nada decorado, até porque a gente nem tem texto assim. A gente foi criando o nosso espetáculo no quintal de casa. Tá. E entre os Entendeu? dois, foram criando? Foi mais pelo meu pai, assim, porque é Claro. o que eu falei, ainda tenho que estudar bastante. Mas os meus textos que eu falo mais eu mesmo, que eu estou falando meu texto e a punchline é minha. E o tempo é meu. Uhum. Aí ele me deu a piada e daí eu fui criando como que eu vou falar. Mas Tá. o diretor mesmo do espetáculo é meu pai. É ele, claro. É ele.
E hoje em dia que você tem tantas... E minha mãe também. A minha mãe dá uns sua mãe também? palpites. Da hora. E é engraçado que às vezes ela dá uns palpites muito engraçados, a gente dá risada. Mas minha mãe e meu pai ali. É mais meu pai, mas minha mãe também dá os palpites dela. Olha só que da hora, cara. Porque ela tá na luz e no som. Claro, Ela que faz. Então, esse palpite sempre é bem-vindo, né? claro. E hoje que você faz tantas artes diferentes, você é mais metódico de falar, tá, essa hora aqui, ou de manhã vou trabalhar isso, à tarde vou estudar aquilo, agora vou ler esse livro aqui, ou você faz tudo na bagunça, assim? Então, agora, principalmente no começo do segundo semestre, como eu vou começar a faculdade, então, e eu tô começando a explorar outras coisas, tipo, mais para São Paulo, assim, então acaba que tem que ser um pouco mais metódico, até porque a gente tem que cumprir com o horário das outras coisas. Claro, Então, a faculdade, ela tem um horário até 1 hora, depois eu faço a aula de jazz até umas 3, depois a aula de balé, daí eu tenho que dar aula, aí daí depois, no tempo livre, eu tô escrevendo as minhas coisas, entendeu? muita coisa, Então, né? Então agora você está isso é forçando mais a ter loucura. uma metodologia, né? É. Antes disso era mais tipo tudo Antes desorganizado disso, eu ou... continuava com a questão de ser metódico, assim. Você é Mas metódico ela então? veio naturalmente, sabe? Tá, Eu não sei nem se eu sou muito metódico ou se eu sou bagunçado, porque às vezes eu sou muito as duas coisas. Eu gosto de tá, ser muito organizado, mas às vezes também ai, deixa pra lá. claro. Aí eu esqueço. Quase que eu esqueci também dessa entrevista. Ainda bem que você me mandou mensagem. Porque eu vou esquecendo, eu vou procurando coisa, aí eu vou pesquisando, eu vou lendo, aí eu vou me perdendo assim, sabe? Uhum, entendi. E agora já, parabéns por você ganhar a bolsa de estudo para estudar em Muito São obrigado, Paulo. querido. Como que foi isso, cara? Conta pra mim como que foi. Então, tem uma companhia de São Paulo que se chama Eco, Companhia de Dança. E eu já conhecia eles, não lembro da onde, mas eu sei que eles são muito bons. Eu já sabia que eles eram muito bons porque eu segui no Instagram e tal. E eu vi as postagens. E nem nunca me passou pela minha cabeça de fazer parte daquilo. Porque quando eu comecei a ver, eu nem era formado ainda, eu acho. Ou eu era formado, sei lá, não lembro mais. E daí, nos festivais, nos festivais maiores, a gente começa a perceber grupos bons e grupos maiores. E a Eco participava de alguns festivais. E daí, o primeiro festival que eu fui, que eu vi eles, foi no Criarte, eu acho. Nem lembro. Que eu só fui assistir. Uhum. Que eu fui levar uma coreografia minha lá. E daí, em Goiás, que eu fui, no Festival de Goiás, que é um dos maiores do Brasil, é, eu vi eles dançando. E eu Isso foi falei, agora há pouco, né? foi? Agora há pouco. E daí eu falei, gente, será? Que agora que eu tô formado, eu posso ver coisas maiores, entendeu? Ah, E daí eu comecei a conversar com gente que eu conhecia. A Tati, que é uma... Ela foi a primeira aluna não. A minha mãe foi a primeira professora dela de balé. E ela tá no mundo da dança até hoje, coreografando, dançando também. Comecei a conversar com ela, com a minha professora de balé clássico, que ela é uma musa inspiradora para mim, que é a Carol Prado. E eu comecei a conversar com ela, falando, será que fazer aula lá é legal? Eu tava em dúvida entre lá e outro lugar em São Paulo. E daí ela falou, acho que a Eco vai ser melhor para você, até porque é mais perto, é lá em Tatuapé. E daí a Tati falou assim pra mim, por que você não tenta uma bolsa? Eu falei, como que eu vou tentar uma bolsa agora? Nem passou isso pela minha cabeça. Porque eu tava pensando em pagar que mesmo a boa mensalidade. sugestão, né? Exatamente. E daí eu falei, não sei nem como que faz isso, Tati. Ela falou, conversa com o Rodrigo. Rodrigo é um professor de lá, Rodrigo Mello, muito bom inclusive, que ele dá aula lá na Eco. E ele já me conhecia antes. E aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, Rodrigo, tudo bem? Eu queria saber como que faz pra entrar, né, na Eco e tal. E daí ele falou, cara, eu posso te indicar pra uma bolsa de estudos. E daí eu falei, jura por Deus? Eu falei, eu juro, eu vou te indicar lá pra você fazer aula Que da lá, vai hora o ser da cara, hora. né? E daí ele me indicou, e daí quando eu fui contar pra Tati que o Rodrigo tinha me indicado, a Tati falou, acabei de conversar com o diretor, eu também te indiquei. Então eu tive duas indicações pra Ah, bolsa. Aí o cara me chamou pra conversar, o Rafael Trevisan, lindíssimo também, beijo querido. Daí ele começou a conversar comigo, daí acabou que ele me deu a bolsa integral para participar. E uma integral, vivência, inclusive. Uau, e uma cara. vivência na companhia, que talvez eu comece a fazer parte daqui a pouco. Uau, cara. Uau, uau. E já começou a ir?
Ainda não, porque eles Tá, estão você no tá morrendo de festival de vontade, Joinville. né? Tô. Eles estão em Joinville, no festival de dança de Joinville. Que se eu não Nossa, tivesse perdido a data, eu estaria lá. Aff, Maria, porque o Joinville tem várias datas assim. E data para grupo novo, que um grupo que ainda não foi, era uma data diferente. Eu tinha perdido essa data. Eu falei, pô. tá. Aí eu fui para Goiás. Porque primeiro eu tentava Joinville, e daí surgiu Goiás. Aí eu fui para Goiás. E como que E peguei foi primeiro. você ganhar o primeiro lugar em contemporâneo em Goiás? Ai, foi uma delícia, porque o Goiás é um festival muito Muito grande e grande, só muito tem grande. gente boa. É, Aí eu falei, gente, nem vou esperar nada, assim, sabe? E daí fui, dancei, o povo gostou muito, conversei com bastante gente. E o Rafael Trevisa me viu marcando o palco lá. Ele até falou comigo na nossa conversa que a gente teve, ele falou, eu te vi marcando o palco. E depois vindo você interessado em fazer aula, foi, tipo, nada é coincidência, sabe? claro. E daí, eles começaram a anunciar o terceiro, o segundo, daí depois o primeiro lugar. Eu Uau. empatei com o meu amigo Natan, que ele é Aham. da Centro de Artes Pavarini lá de São Paulo. Ele tem 16 anos, ele é muito foda também. Olha, E dança demais. Aí eu falei, Natan, eu não queria competir com você, cara. E aí ele falou, eu também não queria competir e tal. E aí a gente empatou no primeiro lugar, olha com a só, mesma cara. média, que eram 3 jurados. E a Que gente fechou com doido. 9,93 de média. Que um deu 10, o outro deu 10, o outro deu 9,8. Hum. E daí a gente fechou com a mesma média, a gente empatou e a gente ficou muito feliz. Que lindo, né? E em cima você empatar com teu amigo. Pois é, Pá, cara, que impressionante, né? muito legal. Que Aí eu fiquei muito vivência. feliz. Que foi a, lembra o primeiro pensamento que chegou a você quando falaram teu nome? Nossa, eu fiquei feliz demais. Porque quando eles falaram o nome do Natan, eles falaram empate, eu imaginei que seria eu. Porque eu tinha visto as outras apresentações e não é arrogância nenhuma, pelo amor de Deus, mas as outras pessoas falaram sei lá, sabe, entendeu, né? E Uhum. daí, quando falou empate, o Iago, foi um amigo querido que eu fiz lá em Goiás, nos workshops, ele falou, mano, tem que ser você. Eu falei, será? Que eu empatei com meu amigo Natan. Aí me chamaram, eu falei, Que meu Deus, que incrível, legal. cara. Que incrível, né? Que da hora, quanta coisa já até agora, né? Pois é. E agora o que que mais vem agora nesses tempos? Então, agora vai começar a faculdade de teatro e as preparações para os espetáculos de finais de ano, né? Claro. Tem Que é onde eu vários. trabalho, tem bastante coisa para fazer. Inclusive, haja café para mim. Nossa Senhora. Porque eu vou precisar de energia, filho. Claro. Nossa E em Senhora. cima agora indo para São Paulo o tempo inteiro, É, né? vai Mas cansar, mas é a vida de artista. Se não cansar agora, cansa depois. Eu prefiro cansar agora. é, e sabe que eu sempre penso na garra que o artista tem, né? De como a gente faz tanta coisa que é muito cansativo, Uhum. e que às vezes você fica, sabe, dá um passo para trás e você olha em perspectiva e fala, nossa, como consigo pegar tanta energia para fazer tanta coisa Nossa, nem eu sei, filho. e correndo tanto, mas é pela paixão enorme que a gente É tem, né? pela paixão. Porque, E pelo sonho também de se tornar algo claro, maior, sabe? Sempre claro, tá se superando. Então, tem que ir, entendeu? Não tem claro. como. O artista não pode ficar na zona de conforto. E, Infelizmente, não. e quando você tem, por exemplo, essa sensação de. Você tem às vezes essa sensação de. Ixi, eu estou meio ficado aqui, estou meio acomodado? Já Ou não? tive. Sim? Porque com tanta coisa que você faz, Aham. em que momento você teve isso? Quando eu fazia aula de dança aqui em Mogi, eu falava, mano, tô precisando fazer aula, mas com gente melhor. Não com gente melhor. Mas Dá para entender o que você eu quis tô dizer, com precisando os. E por mais, né? olhar outras coisas, porque eu tava fazendo a mesma coisa, entendeu? Com as Claro. mesmas coreografias, com os mesmos passos. Claro que a gente sempre aprende coisa nova. E eu não larguei as aulas aqui que eu tô fazendo em Mogi. Nunca, porque o Valdir é meu mestre. Aham. Né, Valdir? Mas eu falei, eu preciso. E até meus próprios professores falavam, mano, você precisa ver outras Claro. coisas e outras coisas. Só que eu sempre tive receio de ver coisas novas e me decepcionar depois. Então foi depois que eu criei segurança pra poder, tipo, mano, eu vou pra São Paulo e vou pra São Paulo pra fazer esses cursos e essas aulas. E daí quando você vai pegando costume, aí você vai
querendo fazer mais, entendeu? Claro, claro. E quando você, por exemplo, tem essas horas, porque a gente, enquanto artista profissional, a gente tem que sempre trabalhar, né? Pelo menos um Sim. pouco. Não cair nessa brisa de trabalho mientras eles dormem, não sei o quê, Aham. mas sempre a gente tem que fazer pelo menos um pouco, né? Sim. Mesmo quando não temos vontade, né? Nessas horas que, nesses dias que você está assim, tipo, nossa, acordou ruim, tá frustrado, não tem vontade, como você lida com isso? Principalmente com frustrações. Um dia que não sai nada. Tem dias que eu pego o violão, mano. Uhum. Parece que meu corpo esqueceu de como tocar. Eu não sei como é que se Normal. fazia essa nota. E aí eu respiro e falo, vamos lá, vamos fazer o arroz com É, tem feijão dias e dias, aqui. né, velho? E como você lida com isso? Cara, eu sempre busco. Quando eu tô num dia muito ruim, eu só aceito mesmo que eu tô num dia ruim, porque me frustrar não vai adiantar nada. Aham. Mas eu sempre, uma mania que eu tenho é colocar o fone de ouvido, de novo, brisar nas músicas e também ver vídeo antigo, que é de coisas que eu, tipo, eu começo a ver vídeo antigo e falo, mano, olha esse caminho que você tá trilhando, sabe? Não precisa ficar frustrado agora. Pra quê? Um dia de um ano inteiro que tem 300 e porra dias, velho. Você vai ficar frustrado por causa de um dia? Não dá. E também é muita terapia, né? Porque eu Aham. sou muito Você faz perfeccionista. terapia? Faço. Sou muito perfeccionista. E daí, quando uma coisa sai errada, eu fico frustrado mesmo. Uhum. Aí eu comecei a aprender a lidar com essas frustrações, porque a gente não é perfeito o Claro. tempo todo. Ainda mais que se você é perfeito na sua zona de conforto, você está no lugar errado. Uhum. Sempre tá evoluindo e buscando outras coisas, se desafiando, sabe? Que é Aham. ser o papel do artista, se desafiar. Então, quando você tá na zona de conforto. Quando o meu professor fala isso. Se você é o melhor da sala, você tá na sala errada. Ponto final. Você sabe que eu concordo com essa ideia bastante de a gente sempre querer evoluir, Uhum. mas às vezes tem uma parte de mim que faz um pouco barulho com essa ideia, porque sinto que às vezes a gente pode entrar na neura de que nunca é suficiente, Sim, sabe? E que nem esse papo, né, de se você tá na mesma. Se você é melhor da mesa, você já tá na mesa errada. Não sei o quê. Às vezes sinto que pode ser pouco realista e além muito inconformista, apesar de que eu também acho que a gente sempre tem que estar evoluindo e sim, melhorando isso, que é que nem como para manter o equilíbrio a bike tem que seguir andando, né? Uma sim, coisa assim. Concordo com isso e tento procurar a mesma coisa comigo, lapidar o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo também aprender a estar bem com o que a gente sim, tem para não cair na neura sim, e nem nesse negócio de que nunca é suficiente, ou pior, que sempre tá ruim, sim. ou que sempre tá ruim pra caralho, né? Como muito Uhum. artista que acaba depois criando uma patologia mental, né? Não sei o que você pensa disso, ou como Uhum. você lida com isso, ou você acha que não, que tem que ser assim, mente de tubarão e tudo, e tudo mais. Não, ixi, a minha mente, ela é, filho, eu penso muito assim, sabe? Mas foi vendo pessoas fodas e querer chegar nesse lugar que eu fui pensando diferente, porque eu sempre gostou de você estar num lugar que as pessoas te elogiam porque você é foda naquele lugar. E eu ficava nesse lugar, tipo, eu sou. Olha, o pessoal tá gostando do meu trabalho. Mas aí depois, filho, a gente começou num papo, eu e meu pai, principalmente, minha mãe também. E, tipo, se você quer isso pra sua vida, você precisa evoluir. Claro. Então, eu acho que quando a gente. Principalmente, a conversa com a família que eu tive com meus pais, com meus avós, com a minha psicóloga, que eu fui descobrindo que essa neura não tem sentido. Não é nem de sentido, mas ela não vai me afetar. Não precisa dessa neura, sabe? Agora, nesse momento, ela não vai te ajudar em nada. É isso, Uhum, basicamente. claro. Porque a minha mente, ela sempre foi, eu quero ser perfeito, eu quero ser muito bom, entendeu? Claro. Embora, claro que para mim é muito bom, e principalmente com a sua idade, né, Uhum. ter toda essa energia, porque às vezes tem galera que já na sua idade já, bom, já acho que é o que dá.
e acredito que é muito bom, mesmo sabendo que na real não depende só da gente, não depende só de Exatamente. você e demais. Eu acho que a gente nunca tem que deixar de ser sonhador, né? Nunca. Mas, e aliás, você está Porque eu acho com... que motiva, sabe? Você sonhar com coisas maiores, assim. Claro. Porque se E você você tá não. tendo uma carreira enorme, cara, com 18. Tipo, tá tudo encaminhado. Se não acontece, tudo bem, a gente fica feliz. Mas Aham. tá tudo encaminhado para você terminar num do solene Nossa, que Deus te e, ouça muito. e demais, Senhor da né? glória. Eu quero voar mesmo, né? Claro. Mano, é sonhar que faz o jogo virar assim, sabe? Uhum. Que se você não tem algo que você almeja assim, eu falando por mim mesmo, Sim, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Eu claro, vendo aonde eu quero chegar, claro. eu falo, mano, eu preciso fazer isso e isso, então bora, vamos fazer. Claro, Entendeu? concordo plenamente, cara. E vou te confessar uma coisa. Às vezes, inclusive também, parte de fazer. Para mim, eu faço esse podcast porque acho que é muito bom para Uhum, artistas que exista um lugar onde um artista escute as vivências de outros artistas, mas faço muito por mim também. uhum, Para ter a desculpa para conhecer e aprender com exato. gente que nem você. Uhum, E muitas vezes eu sinto, e sem que sou arrogante, e se sou arrogante, meio que foda-se, tudo bem, vou falar igual. E nos espaços que eu estou, às vezes eu sinto falta de galera sonhadora tanto quanto eu. uhum, Eu sou muito sonhador, e com 31 anos, e tendo nada dado muito certo, sim, estou muito feliz igual com as coisas que eu conquistei até agora. eh, mas eu sigo sendo muito sonhador. Eu sim, sonho com que o canal chegue muito grande, sim, com que o podcast cresça e arrebente pra caralho, uhum, com fazer espetáculos enormes, com gravar, com fazer muita coisa. Com 31, ainda continuo sendo esse sonhador. sim, E muitas vezes me faz falta no meu entorno, então tenho desejo de ir atrás de gente assim, sim, para ter no meu entorno galera nesse sentido, nisso que você tem, de quero sonhar, quero voar, quero uhum, ir, e acreditar mesmo. Mas eu acho que é isso, tem que ser com muita ciência, de que não cair naquele sim, papo, como é que é? Naquele papo meritócrata de que só depende de você e só uhum, você querer e vai alcançar, mas sabendo que pode não acontecer porque nós somos nós e o nosso contexto, não deixar de ser sonhador e não sim, deixar de acreditar mesmo assim. Porque já o próprio fato de você acreditar ou não vai condicionar pra caramba o teu trabalho, o teu dia a dia e a sua dedicação dia a dia. sim, No dia a dia. Se você não acredita que você vai chegar, que pode chegar a algum lado, almejar alguma coisa, como você falou, uhum, você não vai trabalhar tanto quanto no sim. teu dia a dia, né? Mas isso é muito verdade. Você começou a falar, eu comecei a pensar que eu tô sempre pensando nas coisas, não só eu assim, mas as pessoas ao meu lado, ainda bem que elas pensam, tipo, em querer chegar Que em algo bom, cara. maior, sabe? Que sorte Mas você tem ter esse eu entorno. sinto que eu comecei a ter esse pensamento assim muito. Não é nem tarde, mas muito depois do esperado. Porque às vezes a gente sonha com esse algo maior, só que a gente, na nossa mentalidade, no subconsciente, a gente fala: eu sei que isso não vai dar certo, mas eu não deixo de sonhar com isso. Ah, mas eu vou ter um plano B. Então, até 2021, até o meu nono ano, antes do ensino médio, na minha cabeça, eu ia fazer cardiologia, medicina. Nossa, cara. E daí depois eu ia fazer. Aí depois eu desisti, aí eu queria fazer jornalismo. Igual, Aí eu não igualzinho. sei o Tudo a ver. start que foi, velho. Não lembra quando? Não. Nem Mas por eu quê, nem desisti o dessa. quê. Porque pra mim. Não sei, mas eu sei que um dia eu falei, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida pensando em fazer jornalismo e Quantos pensando. anos você tinha aí? Sei lá, uns 15, 16 anos. Tá. Pouco, pouco Né? tempo. Ai, você tem 18, cara. É pouco tempo, 15 anos. Né? Aí eu falei, mano, não é isso que eu quero da minha vida. Só vai dar certo se eu correr atrás, entendeu? Claro. Então, essa ciência de que eu posso sonhar com isso sim, veio depois. Olha só. E Mas veio com o apoio dos meus pais também. Eu falei, mãe, acho que eu quero seguir isso.
Ela falou, claro, meu filho, vamos, Claro. tô com você. Que sorte, né? Porque quem sabe quanto grande artista ou quanto sonho foi, não só de arte, Sim. mas de qualquer coisa, foi espancado, né? Ou Não, e tanta aplastado gente por com pais, né? talento, tanta gente com dom. Por exemplo, gente que para de dançar depois que se forma, tem tanta coisa pra evoluir. É uma dó com quem para de dançar, que tem o dom, sabe? Claro, Que gosta daquilo, só que para porque tem que fazer medicina. claro. Aí eu fico, mano, que desperdício, sabe? Sim, Triste mesmo. sim, e muitas vezes também é não só a falta de apoio de pais, senão a falta de possibilidades e a grana, muitas Sim, vezes é principal um grande motivo. impedimento de artistas evoluírem, né? Tem artistas que eu vejo eh, e que consumo, ou músicos, né, ou discos que eu ouço, alguma coisa assim, e de outras artes também, claro, mas que me dá essa sensação de que bom que você virou artista, sabe? Esses dias eu estava escutando Amaro, eu descobri Amaro, essa cantora incrível para mim, Aham. de Portugal. Eu acho linda, inclusive estou querendo, viu que te contei que estou querendo Uhum. cantar algumas músicas dela, tudo. E eu escutei o disco assim, fiquei totalmente apaixonado por vários de comecei a escutar tudo dele Sim. e me deu essa sensação, cara, obrigado por ser artista. Que bom que você virou artista e não virou, sei lá, jornalista. Uhum. Que também a gente precisa de Claro, toda jornalistas profissão é bons também, digna, né? mas eu acho que Mas tem gente que nasce poderia pra. ter sido um grande desperdício, né? Eu penso, por exemplo, em você, que eu já te vi no palco e eu já E olha que quando você te. me viu no palco eu tava doente, hein? Foi. Ai, eu detestei quando eu fiz aqui. Eu Ai, tava eu dançando, eu tava detestei, não cansado. foi, não era tão perfeito como Não você era bom, não pressões. estava bom. Então não era. Não, tô brincando. Claro que foi Já te vi legal. várias vezes no palco, Foi muito legal. Ah, mas a última vez que você me viu que a gente fez um o negócio com o Maspial contemporâneo. convida. É. Eu tava doente, eu tava cansado. Eu falando, não chega! Mas se Aí eu isso é o fiz. profissional, né? Mesmo cansado, mesmo doente, ele vai e faz. É. Mesmo que não seja a melhor performance. Mas eu já te falei, te confessei no backstage, que eu fiquei emocionado te vindo, né? Te vendo, né? Eu e a Nayara também ficamos os dois assim, tipo, Hum. I love you, man. E também me dá essa sensação de que bom que você é artista, cara. Muito obrigado, você também. Ah, eu acho que eu acredito muito em questão de destino, assim, sabe? Eu acho que tem gente que nasce para aquilo. Não importa o que você faça de diferente, que isso aqui vai vir na tua vida em algum momento. Uhum. Então, se o teu destino é ser artista, você fazendo medicina, você fazendo qualquer curso, a arte ela vai te tocar e você vai se apaixonar por aquilo em algum momento da sua vida, sabe? Eu acho que a arte escolhe as pessoas Aham. e não a gente que escolhe ela. É engraçado porque eu já duas vezes quis deixar a música e assim eu não me sinto com talento. Aliás, eu tenho ciência de que eu não tenho talento para música, Uhum. mas eu tenho paixão e dedicação, que são as únicas para mim duas coisas que se precisam. E inclusive identifico meu talento em outros lugares. Mas eu já duas vezes quis deixar a música e já tenho vários amigos e amigas que quiseram deixar. E a piada, né, o engraçado, mas vamos ver se ela quer deixar você, sabe? Pois é exatamente isso. E porque justamente isso é mais forte do que a gente. Uhum. Inclusive, não sei se você assistiu o filme Whiplash. Não sei se você Uhum. assistiu. Muito bom filme de músico, né? De um batera de jazz aí, muito louco. Que o final é muito da hora porque mostra esse negócio de quando a arte é mais forte do que você. Nem vou Uhum. falar para se vocês não assistiram, não vou dar Spoiler. spoiler, então para que assistam, mas o final mostra que isso que a arte é mais forte do que você, da sua própria vontade mesmo. E eu me lembro de um aluno de violão que eu tinha, que ele me falou uma vez, justamente com esse negócio de pensar muito de que não tem talento, não sei o que até pode ser, né? Porque, Uhum. como eu falei, eu também não tenho talento Claro que e tem, eu menino. sou. Mas eu não falo desde um lugar de coitado, né? Porque eu não Aham. idealizo muito o talento. A gente até pode falar sobre o que é talento para cada um. Para mim,
talento é simplesmente uma presteza, uma facilidade para alguma coisa. Eu não Isso é tenho verdade. a menor facilidade para tocar, a menor. Eu tinha que trabalhar o dobro do que a galera e trabalhava o dobro, o triplo, eu estudava 8 horas por dia para tentar tocar o que alguém com 2 horas fazia. Mas, por exemplo, eu sei que tenho talento para dança, por exemplo. Estou falando na frente de um puta dançarino, não é ficar de pau. Mas eu sei que tenho facilidade. Aham. Eu não sou um bom dançarino porque nunca desenvolvi, mas eu percebo a minha presteza, a minha facilidade para isso. Por isso eu falo, não falo desde um lugar de, ai, coitadinho, eu não Começa a tenho dançar, eu pô. não tenho Eu quero que você me dê aula de popping. Eu quero muito fazer popping. Ah, isso tem que chamar meu pai. Eu sei, mas Teu pai, ele filha da mãe, não quer me dar aula. Eu já pedi para ele várias vezes. Estou te pedindo em público. Mas voltando, realmente, não é desde esse lugar de coitado. Eu acho que Sim. tenho mais talento para isso e para atuação, talvez, Uhum. e para comunicação, do que para música. Sei que não tenho. Mas não me interessa porque trabalhando, eu acho Sim. que todo mundo pode chegar a ser muito bom. Mas eu me lembro de um aluno que tinha que me falar, eu sei que o tocar violão e a música não é para mim, porque eu não tenho talento, mas eu tenho muita paixão e eu me dedico. E a minha resposta para ele foi, se você tem muita paixão e dedicação, então você é para arte, sim. Uhum. Então a música sim é para você, porque te apaixona, sabe? Exato. Não porque você tem presteza, facilidade ou não, Uhum. sabe? Pelo menos para mim o conceito de talento é esse. E Sim. claro que quando você une talento com paixão, nascem esses Messi da vida, né? Esses Vitor da vida, né? Foi do Messi, o Victor despencou a ladeira, que a gente olha meio sem freio, foi lindo, mas tá ótimo, né, gente? Vou aceitar o elogio, mas que isso? O que isso, cara? Cara, é muito bom te ter aqui no podcast. Muito gostoso Foi muito bom, ver velho. essa carreira tão linda que você está tendo. E é muito gostoso também ver esse lado que eu não conhecia, tão sonhador, de tanta energia, tanta garra e tanta vontade de fazer coisas muito grandes, porque acho que é assim mesmo, cara. A gente tem que sonhar pra caralho. Pois é. Mesmo estando muita coisa ruim no mundo, temos que Sim. continuar sonhando. Porque imagina se a gente perdesse. É como, sabe, uma coisinha mais. Eu não deixo de ter, apesar de que às vezes vejo a sociedade me leva muito para baixo, sabe? Muitas coisas, principalmente políticas, que a política é uma coisa que me interessa muito também. Muitas vezes fico muito desiludido, né? Muito triste, né? Muito magoado com ver como a sociedade se odeia, etc. Sim. Mas eu penso que a gente não tem que perder a esperança de um mundo melhor e demais, né? E aí eu ficava pensando, será que eu estou sendo um estúpido pensando isso? Será que eu estou viajando demais, né? Eu estou viajando na maionese, achando, ou sendo muito inocente, achando que mesmo a gente não tem que perder essa capacidade de sonhar como algo melhor. E aí, sabe que às vezes a gente precisa um pouco de escutar outras pessoas para se sentir aprovação, né, um pouco. Sim. E aí escutei uma vez eu com essa dúvida, será que estou sendo estúpido demais? Aí escutei um grande pensador, filósofo, que eu admiro muito o pensamento dele, a capacidade, a intelectualidade dele e tudo, falar a mesma coisa. Ele falou, tudo bem com ver, aceitar a realidade, não negar a realidade, mas se a gente não tem a capacidade de imaginar um mundo melhor, nunca vamos poder, nunca esse mundo Começa melhor a partir de mim, né? nunca vai poder esse mundo melhor acontecer se não temos nem a capacidade de imaginá-lo e visualizá-lo. E aí como que me deu essa paz de falar, não é tão viajado essa ideia, né? Tá Não ok. é mesmo. E mesmo, inclusive, vendo quantas pessoas ruins estão, por exemplo, no poder, etc, etc, ou que são grandes, os donos do mundo, né, os grandes empresários, isso e demais, se não estivessem essas outras pessoas que brigam por um mundo melhor, mesmo estando a balança meio para o lado ruim, se não estivessem, nós estaríamos pior ainda. Pois é. Então eu acredito, tudo isso para falar que eu acredito que temos que continuar sendo sonhadores. E é muito bom ver você, além de ser um puta artista,
você ser um cara tão sonhador e que esteja fazendo uma carreira tão linda. Muito Que obrigado. inspire a outras pessoas também, cara. Não, e ouvir isso é gratificante, porque daí a gente se sente melhor, sabe? Porque às vezes a batalha do artista vai muito sozinho, Sim, de muito você com solitário. você mesmo. Então, quando você compartilha com outras pessoas, é mais gostoso ainda, com gente que sonha com o mesmo que você ou que tá no mesmo barco, sabe? Então é muito gostoso compartilhar esse sonho com outras pessoas. E também com a minha família, né? Claro. Então é demais, assim. E eu acho que sonhar não é nenhuma ação, ela faz parte da gente. Pelo menos de mim ela faz. Então ela tá involuntária, sabe? Da hora. Então é Tomara que você não muito perca obrigado isso. mesmo. Não, se eu perder aqui, a gente volta aqui, coloca no bolso, a gente finge que tem. Se você perde, você assiste de novo o podcast. É. Que vai estar no ar pelos siglos e os siglos. Ai, sim. Curte, comenta, compartilha. Isso. Me isso segue no aí. Instagram e é isso, gente. Exatamente. Nossa, já posso ser o coadjuvante aqui do seu canal. Exatamente. Então eu vou te contratar. Pode. Para fazer cachê, a ó. dublagem. E agora o teu cachê aumentou. Agora. Cara, para finalizar, alguma dica cultural? Pode ser livro, Uma filme, dica música. cultural? Sim, além de Michael Nossa, Jackson, que além já de todo Michael- mundo conhece. Deixa eu pensar. Qualquer numa coisa pode ser. Cara, vou indicar uma coisa muito legal para vocês. Deixa eu pensar, peraí. Você tá nessa parte, tá? Deixa eu pensar. Pode ser qualquer coisa. É um subproduto que eu faço do podcast de dicas culturais para a galera, para galera ir lá como consultoria, como biblioteca cultural. Já sabe? sei. Vocês vão. Olha, o meu amigo Leonardo vai ter que me valorizar, hein? Leonardo e Ana Fófano, por favor. Existe um blog no Instagram que se chama Palco de Prometeu. E é um blog super caprichado no mundo da arte. Então tem Olha. de tudo. E eles compartilham tanto peças que vão ter conhecimentos, curiosidades. Então é muito interessante mesmo. E eles são daqui de Mogi, eles fazem teatro comigo. Olha, Palco é um de Instagram. Prometeu. É o Instagram, Palco de Prometeu. E eles têm o blog também, que eles colocam as críticas de teatro. Eles colocam dicas do que assistir também. Então, e eles são mogianos, então é uma valorização da nossa cidade. Muito bom o teu compromisso também com isso. Uhum. Cara, mais uma vez, parabéns. Muito e obrigado por querido. estar aqui, cara. É nóis. Tomara ter se sentido bem, viu? Demais, foi incrível, foi incrível. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Galera, mais uma vez, obrigado a vocês por assistir Reflexões de um Músico até aqui. Vou deixar todas as informações de Vitor embaixo. Comenta, compartilha, dá like e comenta para todas as pessoas que você acha que vai ser interessante e bom esse projeto. Até a próxima. Demais, cara. Foi Obrigadão, cara.